A gente tinha mais ou menos uma faixa no Brasil, 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Depois da pandemia, isso teve um aumento em média de 25%. Ansiedade é bom e é natural. Ansiedade me protege, tá? Agora, se ela passa a me limitar, por ansiedade eu deixo de fazer coisas, por ansiedade eu me encolho, por exemplo, a timidez é um tipo de ansiedade. Mas se eu deixo de fazer as coisas por timidez, eu deixo de ter uma timidez normal para uma patológica. Não tem como, a gente não... E a primeira coisa que um ansioso tem que saber, nós não temos controle de quase nada. Ansiedade é sempre medo, tá? Para o cérebro, ansiedade é medo. O circuito do medo e da ansiedade é o mesmo. A diferença é que medo, eu sei do que eu tenho medo. Por exemplo, se a gente está aqui, entra um assaltante, todos aqui vamos ter medo. Fui gravar lá no Richard Rasmussen, eles colocaram uma cobra no meu pescoço. Aquilo me travou. Claro. Mas por quê? Medo daquele animal. Ok. Agora, ansiedade é um medo subjetivo. É um medo, por exemplo, que o meu organismo sinaliza. A gente não está falando que às vezes você pensa um negócio tipo assim... Todos os cenários. Não vou mexer nisso. Dá aquela... Porque é uma emoção que o teu cérebro descarrega. Às vezes uma pessoa reação, te manda um recado e fala, putz, exatamente. é coisa ruim. Aí tudo bem, você botou que é coisa ruim, mas em princípio, você tá alarmando coisas sem ainda perceber o que é. Exato. Então, o teu cérebro foi feito para te tornar vivo, para sobreviver. Então, esse sistema... Tinha essa função, por exemplo, na floresta é bom que eu... Tá, a vi um negócio, quando pode ser um animal que vai me atacar. Ok. Isso era um perigo real, pode ser. Real, exatamente. O grande problema é que nós não somos mais animais que estamos na floresta. A gente não precisa mais caçar. Você não vai ao supermercado atrás de uma galinha para fatiar a galinha. Só que tem que o nosso cérebro ainda tem esse mecanismo muito marcado do medo e da ansiedade. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que a gente chama de ansiedade é o nosso cérebro interpretando ameaças que não são reais. O medo é real. São ameaças hipotéticas. Por exemplo, eu tenho ansiedade todo domingo porque de segunda eu vou voltar ao meu trabalho. A famosa musiquinha do Fantástico. Exatamente. Aí você fala assim, vem cá, teu patrão, ele alguma vez deu na sua cara? Ou ele, sei lá, te desrespeitou? Ou não. E por quê? Não sei, mas ele pode ser que ele... não, ele estava olhando diferente. Mas ele pode estar com as coisas dele lá, os problemas dele. Então, a ansiedade é sempre uma sinalização. E existem pessoas que o organismo sinaliza muito mais do que deveria. Então, passa a ser crônico. Então, são pessoas que têm muito medo. Não existe ansiedade sem medo. Então, são pessoas que falam assim, mas eu não tenho medo. Quando você tem insegurança do futuro, pode gerar ansiedade. Quando você fica o tempo todo ansioso, é aquela pessoa assim, não, eu vou, mas se furar o pneu? Mas se, é o que vem de seguro pra caramba, né? A ansiedade. A coisa mais importante para tratar a ansiedade, primeiro você entender que a ansiedade é uma sinalização do cérebro. Eu falei com o neuro uma vez aqui. Não é real, na maioria das vezes. E ele falou que um problema é que às vezes tem gente que viveu a vida inteira, ou grande parte da vida, usando da ansiedade e deu certo, porque aquilo te deixava alerta, os problemas, só que chega um momento que aquilo quebra você. Exatamente. É como se... Olha, exatamente. Quando eram homens primitivos, você precisava daquele alerta, porque não, você mas às tinha vezes que o cara caçar. tem uma empresa e aquela ansiedade e tal ajudou ele sempre. O cara não vai me passar a perna. Ele começa a viciar, de funcionar nesse ele ritmo. funciona nisso e ele fala assim, me deixa que eu sei que eu funciono não, assim. relaxa, ele faz todos os cenários possíveis, escolhe o melhor, sempre assim, sempre estressado. Chega um ponto que quebra. Mas porque a ansiedade é um circuito de alerta, de perigo. Se você vive o tempo todo com esse circuito ativado, Inferno, né? ele vai te adoecer. Porque o que é o sistema da ansiedade? O organismo sinaliza um perigo, real ou não, ele libera adrenalina, noradrenalina, e você começa, aumenta a pressão, taquicardia. Famoso correr ou lutar, né? Correr ou lutar. Se você fica cronicamente com isso, meu querido, você vai adoecer não só mentalmente, você vai adoecer
fisicamente. É. Você vai começar a ter infecção de repetição, você vai começar a ter níveis mais elevados de cortisol, vai baixar a tua imunidade, vai fazer uma lambança. Tem que tratar. Você tem que aprender a lidar com coisas ruins que vão acontecer. Você não vai conseguir. Todo ansioso, ele quer ter controle. E você não tem o controle da vida. Relaxa, não tem o que faça. Como diz o meu amigo, a vida não tá nem aí com o seu planejamento. Não é maravilhoso isso? Quem fala isso? É o Nando Viana, ele tem um show que assim, Gente, a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Você planeja, a minha vida inteira foi assim, eu vou planejar minha carreira, e aí minha carreira ia pro outro lado muito melhor, mas que eu não tinha planejado de jeito nenhum. Exatamente. E é lindo quando a gente vê beleza nisso. Porque se você não vir, você vai estar o tempo todo pensando lutando. no que perdeu e não no que tá ganhando, né? Não, e lutando para ter um controle que não não vai ter nunca. A ansiedade, quando ela explode, ela não nasceu ali. Ela vem um acúmulo. É um copo que vai enchendo, É um copo que vai enchendo. É Seja desesperador. É muito ruim. Parece que é uma voz na sua cabeça, uma coisa. E fala, não quero pensar. E quanto mais, é o lance não pensa no elefante. No elefante, tá na tua sala. Já exatamente. Não pensa. Quanto mais pensa, porque não pensa. Porque aí você tenta ter mais controle. Olha a coisa o ansioso, ele tem ansiedade porque ele quer controlar. Aí quando você tenta controlar, esquece, não vai. Mas é deixar muito louco isso. Você tenta ter controle, você tenta policiar o seu cérebro e aí fica mais difícil. Quando devia ser mais fácil. Eu sei do problema, eu quero evitar o problema, eu não consigo evitar o problema. Porque você ainda está contra a regra da existência. Eu não controlo. Eu me entrego à vida. Por exemplo, para mim, movimento de fé é eu me entregar até nesse momento. Salto de fé? Eu acho. Eu já tive muitas vezes que eu falei, não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu falei... Sério? Eu chamo muito, me dá muita liberdade. Porque assim... É admitir a minha incapacidade naquele momento, da minha pequenez. E eu falo assim, nessas horas eu chamo Deus de muita coisa. Eu chamo Deus de designer do universo. Eu chamo Deus nessas horas que eu falo, olha, é comandante. Eu falo, comandante, a espaçonave está fora de controle. E vou te dizer, qualquer coisa que você fizer tá bom, porque eu não vou fazer mais nada que eu não tenho capacidade. E sempre... tem um sinalzinho. Agora, que existe alguma coisa que quando a gente falha tudo, paraquedas falha, você entrega, tem alguma chance? Agora, se você não entregar, querido, não tem chance nenhuma. É necessário ter ansiedade. Agora, a gente não pode ter excesso, porque ela nos paralisa ou nos adoece. Quando ela nos adoece, a gente tem os transtornos de ansiedade, que são os mais comuns: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, que as pessoas já ouviram falar muito, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa ou por uma situação de sequestro, ou por uma calamidade, ou por uma tragédia. A gente tem o TOC, que também é um transtorno de ansiedade. Então tem um espectro da ansiedade adoecida. Quando alguém chega assim, você é ansioso, não está dizendo nada. Todo mundo tem que ter ansiedade. Só quem não tem ansiedade é psicopata. Uma pessoa que não sente medo, uma pessoa que não tem ansiedade, eu fico até preocupada. Porque a coisa mais humana é a ansiedade, que é um sistema de defesa da gente. Agora, qual é a diferença da ansiedade normal e patológica? A patológica, eu adoeço. O que é adoecer? Eu deixo de fazer coisas que eu fazia. Eu perco o prazer de fazer coisas que eu fazia. Eu passo a ter limitações. Limitações de ir e vir, como é o caso do pânico. Eu passo a ter essas descargas de adrenalina e noradrenalina do nada. Eu tô de férias. Tudo é uma ameaça. Tudo é uma ameaça. É como se o cérebro entrasse num pane, num curto-circuito, e que ele passa a reagir ao mínimo estímulo, como se aquilo fosse um vida ou morte. Então você está sempre em estado de alerta. A doutora me disse uma frase que ela explica bastante coisa do que nós estamos falando. Ansiedade é excesso de futuro, estresse, excesso de presente, e depressão é excesso de passado. Isso mesmo. Agora, a ansiedade... Não existe depressão sem uma ansiedade prévia. Repete, por favor. Não existe depressão sem uma ansiedade prolongada e prévia.
Então, a própria transtorno de ansiedade, o próprio adoecimento da ansiedade, leva em média 1 ano e meio, 2, para uma pessoa, por exemplo, abrir um transtorno do pânico. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu levei 5 anos para adoecer. Ok, tem gente que estica a marcha, tem gente que suporta mais, mas a média do ser humano, para adoecer de excesso de estresse, que antecede o adoecimento, é 1 ano e meio, 2. Passar disso, você sempre vai adoecer. Que pode ser por excesso de ansiedade, como pode ser as doenças autoimunes. Lúpus, colite ulcerativa, síndrome de Crohn. A mesma tiroidite de Hashimoto, que muitas mulheres têm. Nada mais é, gente, do que um estresse prolongado, uma ansiedade prolongada, que fez um nó no teu sistema imunológico. O que é a tiroidite de Hashimoto? Os teus anticorpos passaram a atacar a sua tireoide. E quando você vai ver a história dessas mulheres, tem ali 2, 3 anos anteriores da gente dando muito mais do que precisa e o que deve. Então são sempre aquelas pessoas mais arrimo de família, que querem resolver tudo, que querem ajudar todo mundo, que querem ser a melhor funcionária. Tudo tem um preço. Então eu costumo dizer que se a gente não controla a ansiedade, o excesso da ansiedade, a própria ansiedade pode parar a gente. Geralmente para pelo pânico. Porque quem tem pânico Exato. paralisa. Mas se não parar, vamos supor que a pessoa fala, não, mas eu vou continuar. Porque os ansiosos são muito produtivos. São extremamente produtivos. Então o que ele faz? Ele vai. Se ele não para no pânico, ele para na depressão. O burnout nada mais é do que uma depressão que vem do trabalho. É aquela depressão que você teve um estresse prolongado, você teve um desgaste prolongado de 1 ano e meio, 2, pelo menos, dentro do teu ambiente de trabalho. É interessante que a gente tem uma coisa que é importante. Qualquer adoecimento mental do comportamento, ele não é qualitativo, ele é quantitativo. O que significa isso? Significa que quando a gente fala, fulano está com uma doença mental, todos nós podemos ter tracinhos daquilo, mas aquela pessoa está numa quantidade daquilo que passa a ser patológico. Então, quando a gente fala assim, não entendo que uma pessoa tenha taquicardia. Claro que entende. Se você pegar e entrar numa esteira e acelerar, vai ter taquicardia. Aí você fala assim, mas aí é normal. Sim, aí é normal. O anormal é quando a taquicardia vem e eu não estou fazendo nada. Entendeu? Mas dá pra gente se colocar na posição do outro. O cérebro é uma máquina. E é um órgão como outro órgão qualquer. Claro que ele é mais sofisticado, ele é mais poderoso, ele é mais centralizador. Mais complexo, né? Mais complexo. Mas ele é um órgão, por exemplo. Nós somos mais do que isso. Muitas vezes, medo, ansiedade geram pensamentos negativos, tá? Mas isso corresponde não a você, mas uma parte do seu cérebro que lida com o medo e a ansiedade, produzindo pensamentos negativos para te proteger da vida. Porque o cérebro é uma máquina que ela foi feita o seguinte, para te preservar vivo. Por isso o medo. O medo é para você evitar o perigo, evitar tudo que possa tirar a sua vida. E o prazer, buscar o prazer, que é o que sempre foi para reproduzir a espécie. Então a maquininha cérebro, ela é uma maquininha sofisticada, mas burrinha. Se você deixar ela sozinha, ela vai só te proteger e se reproduzir, ou buscar prazer imediato. Agora, quando você toma uma consciência de que você não é o que você pensa, porque se você pensa uma coisa ruim, quantas vezes você já pensou uma coisa ruim, Daniel? Você falou assim, cara, que pensamento ridículo isso, que coisa feia. Várias vezes. Se você estranha esse pensamento, você não é esse pensamento, concorda comigo? Senão você não estranhava. Você ia falar, tudo bem, então vontade de matar aquela pessoa, ai que normal, vontade de matar, qual o problema? Não, você fala assim, cara, isso não é legal o que eu tô pensando. Então existe algo acima da nossa mente, e esse acima é o nosso espírito, que eu chamo de nossa consciência. É aquela hora que a gente se vê de cima, é esse drone existencial que a gente se eleva e fala assim, tem alguma coisa errada, eu sou melhor do que isso. Agora é difícil praticar isso, né, Bia? Como é que difícil. Como é que se exercita isso? De você ser observador de si mesmo, de você sair e se ver em terceira pessoa. Lá vai ele fazer a merda de novo. Isso mesmo, mas você vê que funciona, você faz. Isso é desenvolver essa consciência. A meditação faz isso. Você se vê de cima, você observa esse corpo, você observa esses pensamentos e mesmo assim... Os padrões, você fala. Os padrões, e mesmo assim você fala assim, eu sou um pouco mais que isso.
né? Então, é muito interessante quando a gente coloca o universo de uma tal maneira que eu não me limito a esse corpo. Eu sou algo muito além disso. E é importante que a gente tenha o hábito, quando eu descubro que o meu cérebro tem essa função de se repetir, eu começo a criar rotinas diferentes para caminhadas novas. Por exemplo, tudo no cérebro são caminhos elétricos. Os caminhos elétricos do medo, eles são muito estabelecidos. O caminho elétrico da busca de prazer é muito estabelecido. Agora, se eu sei disso, o que eu começo a fazer? Criar novos caminhos. Uma vez você falou assim, quando eu estou no meio da natureza, eu me sinto melhor. Isso é um novo caminho que você criou. Porque você podia, mas eu vou pra lá, aí vai ter mosquito, aí vai ter não sei o quê. Você podia botar milhões de dificuldades, mas você vai. E lá você se sente melhor. E tem uma coisa que é o diálogo interno que a gente tem. É um negócio chamado sililóquio. O que é isso? Como é que é? Repetir? Sililóquio. Nunca tinha ouvido falar desse termo. É o nosso diálogo interno. O que é? Quantas vezes você está dirigindo e você fica assim, cara, hoje tinha que fazer isso. Nossa, mas a minha vida está se resumindo a fazer só isso. Você vai conversando Se questionando. Se questionando, se respondendo. Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? Esse diálogo interno, muitas pessoas acham que é você com você mesma, tá? Ou você com você mesmo. Mas muitas outras pessoas pensam que, no fundo, você está falando para alguém que você imagina ser uma inteligência superior. Eu considero que esse alguém é Deus. E aí você fala assim, Bia, mas qual a diferença? Quem acredita ou não acredita em Deus? Quem acredita acha que você está falando, como eu acho, para um cara que me ouve de alguma maneira, me manda alguma resposta energética. E para outras pessoas que acham que Deus não existe, está falando consigo mesmo. Aí eu falo assim, será que Deus ia ficar chateado da gente achar que está falando com a gente mesmo e dar o nome disso de Deus? Acho que não. Porque se a gente é fração dele, se eu estou conversando com ele, eu estou admitindo que ele existe. Ou que essa energia poderosa existe. E vou te dizer, nunca mandei uma mensagem para o universo, que a gente chama de Deus, de universo, de design do universo, que eu não tenha recebido alguma resposta. Outros chamam de o segredo, né? Não. Quantas vezes você pensou alguma coisa e, de repente, a resposta veio, claro, na forma de um amigo que te ligou, na forma de uma coisa que teu filho te falou, e você tomou uma decisão a partir dali. E aí eu digo que, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder muitos neurônios. E isso é indubitável, isso acontece. Isso acontece com todas as pessoas. O que faz a diferença disso é uma coisa muito simples. Que nós que trabalhamos com a neurociência damos o nome de fitness cerebral. A gente está num mundo onde a gente fala muito dessa coisa, né, de ser fit, em comer melhor, saborear, mas a gente também pode exercitar o nosso cérebro com mudanças diariamente. Uma criança, quando nasce, ela tem vários estímulos acontecendo ao mesmo tempo e ela vai se desenvolvendo cada vez mais. E aos 30 anos, é como se assim, a gente já sabe ler, a gente já sabe ir no banheiro, a gente já sabe pedir socorro. Então, a gente vai vivendo numa rotina. Essa coisa de você parar e sair de casa de manhã e pegar o carro e ir para o trabalho, você não observa mais o que está acontecendo. Às vezes, houve uma grande obra na sua rua e você não percebeu. Você só vai dar conta quando a sua esposa está dirigindo e você olha, nossa, mudou isso daqui. Porque a gente está vivendo em hábitos errados. A mesma coisa com a nossa fé. A mesma coisa com a mudança da rotina da gente. Então, quando eu falo do fitness cerebral, e eu posso mudar, quando você perguntou, Bia, isso a gente pode mudar? Sim, é uma prática, porque a gente faz tudo igual. E quando a gente começa a mudar, por exemplo, sábado tá chovendo, o que eu faço? Vou pro shopping. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Shopping, é comer. Então, assim, quando a gente fala, vamos fazer uma mudança de vida, o paciente às vezes fala assim, nossa, mas eu vou gastar dinheiro, eu não posso ir num show, eu não posso ir no teatro. Não, mas quem disse que mudar o seu padrão de vida, mudar a sua história tá ligado a isso? Vai visitar um jardim, vai correr na praia. Vê como um investimento, né? Exatamente. Desce para a praça do seu condomínio, aquela pracinha de rua que você tem, faz ali um dia, senta ali, começa a fazer novas conexões, perceber como a senhorinha está andando, como a criança está brincando. Isso é fazer novas conexões. Como se fosse essas novas conexões, tipo, passa um percurso diferente de volta para o trabalho. Exatamente. Não vá pelas mesmas ruas, pelos mesmos, né, pelo mesmo caminho. Faça um caminho mais longo, dê a volta no Dique do Tororó. Do Dique do Tororó. Saia do automático. Porque assim, enquanto você está no automático, o teu cérebro está rodando os circuitozinhos dele e não está nem aí para você. Quando você sai do automático, você tem que sair e falar, peraí, eu vou mudar o caminho.
Eu vou por outro lugar. Isso, na realidade, em última instância, é o que foi a grande descoberta do início do século, que é a neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro, ele é como um músculo. Se você treinar, se você desafiá-lo, ele é capaz de perder células, mas criar alternativas. Exatamente. Mesmo na vida adulta. Não, mesmo na vida adulta. Porque eu acho que antigamente se dizia que você só ia aprender até os 5, 7 anos. Não, né? Não, tolice. Aquela coisa tolice. Tipo assim, neurônio morto, neurônio posto. Tinha isso. A partir do momento que você treina, você exercita, você vai mudando padrões. Você vai mudando, pode criar novos neurônios, sim. E aqueles que você não cria por algum motivo, não só o treino, mas também não adianta você treinar coisas novas e se alimentar pessimamente mal. Não dá. Você está criando uma coisa, mas danificando outra. Mas se você faz tudo certinho, cuida da alimentação, cuida da atividade física, cuida das novas coisas, do sono, de trabalhar essa espiritualidade, que é o quê? Que é ser uma pessoa melhor. Melhor todo dia. Todo dia, dá um bom dia para quem você nunca deu. Se a pessoa não responder, porque tem gente que fala assim, fulano não respondeu, dane-se, você deu. Você deu uma energia boa. Você fez a sua parte. Um dia aquela pessoa pode ser que retribua. Também, se não for ela, outra pessoa vai retribuir. Então, quando você tem a neuroplasticidade, você cria novos circuitos e você pode criar novos neurônios, sim. Essa neuroplasticidade que a Bia está falando, né? Pra gente é muito simples. Você também, que é da área de saúde, entende bem. Mas eu vou trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu sou um pintor. Eu faço pinturas de quadros lindos, maravilhosos. Só que eu sofri um acidente e perdi o meu braço, né? E a plasticidade cerebral é exatamente isso, é você fazer novas conexões. E aí você vê o pintor, ele não parou aquele talento que é dele, foi dado para ele. O cérebro mudou e pegou ali emprestado de outras áreas e foi exercitando. E aí é aquilo que a gente vê. Várias pessoas, às vezes, provavelmente pintando com a boca, pintando com o pé. Porque aquilo é a conexão. Então, isso é uma grande bobeira quando fala assim, um certo momento você perdeu, não adianta que isso não vai mudar mais na sua vida. Remédio é básico, todo mundo pede? Todo mundo pede e eu evito ao máximo dar. Por exemplo, tarja preta, que são os calmantes. Tarja preta são os calmantes. Rivotril. Qualquer tarja preta. Não. Que tem o clonazepam. Tem. As pessoas tomam como se fosse, assim, água. E eu digo o seguinte, é muito bom calmante, SOS. Calmante não é para tratar. Calmante não é tratamento. Então eu vejo pessoas chegarem no meu consultório e falam, eu tenho pânico há 10 anos, mas eu me trato. Eu falei, mas você se trata? Aí a pessoa está tomando calmante há 10 anos, porque foi num médico, o médico deu, ela foi conseguindo as receitas. Isso não é tratamento. Isso é como você dar Donvaldina para uma febre. É igualzinho, não tem diferença. Então, o que a gente vê é que as pessoas ou então saem tomando antidepressivo para tratar a ansiedade, que também não é bem assim. O que eu vejo hoje, as pessoas estão abusando tanto de medicação que os remédios não estão mais fazendo efeito. Literalmente não estão mais fazendo efeito. Dá para tratar ansiedade sem remédio? Dá para tratar. Se você chega numa fase aguda, por exemplo, o transtorno do pânico, não dá para você não usar remédio no início. Porque a pessoa chega desesperada e tipo assim, vou morrer. Então você tem que baixar. Baixou aquilo, você começa o processo de autoconhecimento, a questão de exercícios respiratórios, a questão da acupuntura. A pessoa vai entendendo como o organismo dela funciona. Porque como é que eu posso ser protagonista da minha história se eu não sei como eu funciono? Nesse caso, a acupuntura, ela ajuda na medida em que, como ela não dopa... Na ansiedade, a questão da medicação que você usaria para ansiedade, os benzodiazepínicos, são Rivotril, etc. Então, a gente sabe que esses remédios, no longo prazo, médio e longo prazo, causam problemas de cognição, demência precoce. E deprimem. Se você vai aumentando a dose, deprime. Porque benzodiazepínico e álcool é igual. Faz o mesmo efeito. Se você beber todo dia uma dose para relaxar, se você beber para relaxar, você vai deprimir. O álcool é depressor. E por que, então, que a gente vive adoecendo de tanto estresse, de tanto transtorno de ansiedade, como pânico, como toque, né, como ansiedade generalizada? Uma coisa aconteceu. O cérebro da gente ganhou um novo designer totalmente revolucionário. A gente tinha um cérebro, se a gente for lembrar dos macacos, com um lobo frontal, que é a testa, bem estreitinho.
E hoje a gente tem um cérebro com uma testa um pouco mais alongada e o lobo frontal cresceu e cresceu muito, mas ele cresceu para dentro. Ele se curvou e entrou por dentro do nosso olho. E isso é fantástico. O designer que nos projetou é um gênio. Por quê? Porque senão nós estaríamos na rua com cabeças de manga, com o lobo frontal para cima. Esse lobo frontal, gente, é o lobo da inteligência, né? Antes ele era menor, a gente vivia muito mais instintivamente. A gente vivia de ver ou perceber perigos em todo lugar. A gente vivia em função dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos. Com a evolução do lobo frontal, nós passamos a viver muito mais do nosso raciocínio, da nossa cognição, da nossa inteligência. Mas o que aconteceu? O cérebro mudou, mas parece que a gente é que não notou o que a gente tinha que fazer. Qual era o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que a gente não sabe qual é o sentido da vida, nem o propósito da vida. O sentido da vida, seja quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom, e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela, e nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, ou estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada, que foi vendido para a gente, né? A gente tem muito medo hoje, subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar a nota que acham que a gente merece, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Até porque, gente, qual é o sentido da vida, racionalmente falando? A gente nasce carequinha, sem dente e sem saber nada. Aí a gente leva anos aprendendo, crescendo o cabelo, trocando os dentinhos. E aí um belo dia a gente começa a envelhecer e perder isso tudo. A gente vai deixando os cabelos brancos, a gente vai perdendo o dente, a gente vai perdendo também o nosso conhecimento acumulado. Qual o sentido lógico disso? Nenhum. Nenhum sentido. E isso significa que, de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade como éramos quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros, ele começa quando a gente começa a usar outros circuitos do cérebro que estão muito pouco utilizados, que são o circuito da empatia, o circuito da gentileza e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Eu vejo muita gente ter empatia, mas empatia por empatia, gente, é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, ok? Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. Gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós se programa aqui para fazer coisas desse tipo? Aí depois fala assim, eu ando tão estressado. Não tem jeito, um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E os circuitos que nós temos que acionar são o circuito da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver num mundo um pouquinho melhor. Não é uma utopia o que eu estou falando, é simplesmente um conhecimento em cima daquilo que o cérebro mostra para a gente. Nós ganhamos um cérebro novo, mas utilizamos ele como se ele ainda fosse velho. A culpa é nossa. Por quê? Porque a gente não usa o conhecimento para mudar as coisas. A gente hoje, a grande maioria das pessoas, vive movimentos de manada. Não precisa muito, a gente vai a um shopping,
Se tiver uma loja cheia, todo mundo quer entrar na loja cheia. Ninguém quer na vazia. Então, a gente anda reproduzindo comportamentos. E se a gente para a pessoa e fala, qual o sentido da sua vida? Ter filhos, família, constituir uma família, ter um trabalho, não é o sentido da vida. É o meio para se chegar ao sentido da vida. Porque o sentido da vida, gente, é a gente que faz. Dar sentido à vida talvez tenha sido o que um cérebro tão maravilhoso nos fez ver. Eu não tenho sentido lógico. Se não tem, eu tenho que dar sentido a isso. E dar sentido a isso é lembrar que nós estamos aqui não para sermos satisfeitos o tempo todo, para poder estar alegre o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução passa por sair da zona de conforto, ir em direção ao outro. Queremos ou não, nenhum de nós está desconectado do outro. Se a gente não entender isso e não aceitar que a vida é breve, é passageira, mas que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai o tempo todo estar em estresse, porque a gente quer mudar o que não pode ser mudado. A gente quer ser eterno, mas a gente não é. Justamente não podemos ser eternos, porque senão não cumpriríamos nossas tarefas. E outra coisa, se a gente não conseguir entender o sentido da vida e o propósito da vida, que é distribuir isso, abrir essa generosidade através dos nossos talentos para todos que estiverem ao nosso redor e o máximo de pessoas que a gente tiver, nós também não conseguimos a tal da evolução espiritual. O que é evolução espiritual? Eu não estou falando absolutamente de religião. Eu estou falando de espiritualidade. E espiritualidade tem a ver com sermos melhores e entendermos que nós passaremos, mas a humanidade continua. E a gente tem que ter o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão. Se eu me ponho no mecanismo absolutamente egoísta, né? Uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza, eu seguro o conhecimento, eu estou adoecendo, sem perceber. E isso não é o meu só, o meu ponto de vista. As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Vamos ter muitos mais quadros de ansiedade? Vamos. Porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam dos orixás. Não tem a menor importância. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Existirá adoecimento? Sim, mas muito menos, porque a gente vai praticar o desapego. O desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo mais revolucionário do que o conhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem pra gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer: eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Por exemplo, se você praticar uma gentileza, você vai se sentir bem. Aí você vai falar assim: não me senti tão bem no início. Faça a segunda, faça a terceira. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, ele está acionado há muito tempo. O mecanismo da gentileza, da empatia, da compaixão, ele precisa ser ativado. Até porque a gente entende que não dava para ser tão empático ou gentil num planeta que a gente não tinha nada. A gente não tinha como comer, a gente não tinha como se abrigar, a gente não tinha como fazer essas coisas. Mas hoje nós temos. E o que a gente está fazendo? A gente se comporta como crianças que querem seus brinquedos sozinhos para a gente. Enquanto qualquer um no mundo estiver mal, nós também estaremos. É difícil raciocinar assim, mas a física quântica prova que não estamos desconectados de nada. Ao ferir uma pessoa, você se fere também. Ao fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. Se a gente não entender que essa base do adoecimento está na nossa mão, está no nosso conhecimento, a gente vai evoluir para adoecer. Eu nunca vi uma pessoa que esteja ciente do sentido da vida real, do propósito da vida real, e que acredite na transcendência da vida, energeticamente falando, que pare para adoecer. É difícil. Mas a grande dificuldade é que a gente tenha essa noção. Então, assim, eu peço a vocês que, se não levarem nada daqui hoje, que levem, tipo assim, que se respondam: qual o sentido da minha vida? Se você responder só coisas práticas, tem alguma coisa errada. O seu filho, a sua família, isso tudo é o meio, mas não é o fim do sentido da vida. O sentido da vida é muito maior.